Bem-vindo! Vamos para mais uma aula com questões da banca Avança SP, dessa vez cobrindo o assunto de operações com números reais, também pode ser entendido como conjuntos numéricos, operações e propriedades, sabe aquilo de números naturais, inteiros, racionais e irracionais. E aí quando junta toda essa galera, você tem os números reais, é disso que a gente vai trabalhar aqui. Então, problemas envolvendo essas operações de potência, de radiciação, ou seja, raiz quadrada, raiz de índice qualquer. Então, saber manipular fração, potência, raiz. A gente vai trabalhar tudo isso nesse vídeo de agora. Reforçando, esse material com essa lista de questões, tem muito mais questões do que a gente vai ver aqui no vídeo, está disponível lá no Telegram. Estamos na reta final para esse concurso de Paraty. Então corre lá para pegar seu material para praticar. Lá no canal do Telegram também você achará um link para um grupo de estudos, onde você pode postar suas dúvidas para a gente interagir e saná-las lá. E como sempre, muito obrigado pela sua participação aqui no canal e espero estar contribuindo um pouco para o seu aprendizado. Sem mais delongas, já sabe, papel e caneta, pedaço de carvão, qualquer coisa para riscar. Pausa o vídeo, reflete, tenta resolver, erra, volta. Em uma questão, pode ser que você precise trabalhar diversos aprendizados. Então não se prenda tanto ao número de questões, mas o quanto você aprende com elas. E aí com o tempo você vai ganhando volume com quantidade e qualidade. Bons estudos. Questão 42. Sabe-se que a massa do Sol é aproximadamente 2 vezes 10 elevado a 27 toneladas, enquanto que a massa da Terra é conhecida como sendo 6 vezes 10 a 24 quilos. Quantas vezes a massa do Sol é maior que a da Terra? Indique o valor mais próximo. A gente pode estabelecer a razão entre a massa do Sol, que eu vou chamar de S, e a massa da Terra, que eu vou chamar de T. Nessa ordem. Nessa ordem vai indicar direto quantas vezes a massa do Sol é maior que a da Terra. Porque olha só, olha a matemática que vai acontecer. Essa divisão de S sobre T vai gerar um certo valor X, correto? A partir daqui eu posso estabelecer essa equivalência. Ó. O S é igual a esse valor X vezes T. Então aqui ó, eu obtive a massa do Sol em função da massa da Terra. Então aqui eu tenho um certo número de vezes a massa da Terra, equivalendo à massa do Sol. Beleza. Então, esse é o plano. Aí você vai falar, então basta jogar 2 vezes 10 a 27 sobre 6 vezes 10 a 24 e obter nossa resposta. Isso aqui já vai sair direto na resposta. Certo? Errado. Porque para você obter esse valor X, essa razão, você tem que trabalhar nas mesmas unidades de medida. Senão, dá problema. A massa do Sol foi dada em toneladas, enquanto que a massa da Terra foi dada em quilos. Então você tem que escolher. Ou você transforma a massa do Sol em quilos para trabalhar junto com a massa da Terra, ou você trabalha a massa da Terra em toneladas para trabalhar junto com a informação da massa do Sol. Eu vou escolher o seguinte caminho. 1 tonelada equivale a 1000 quilos. Ou ainda, trabalhando em potências de 10, 10 elevado a 3 quilos. Então, onde estiver aqui 1 tonelada, eu vou substituir por 10 a 3 quilos. Então, isso aqui vai ficar 2 vezes 10 a 27. Aí, essa 1 tonelada, eu vou transformar em 1000 quilos. Eu não vou estar cometendo nenhuma incoerência. Estou colocando uma coisa que equivale a outra. Sabemos que o produto de potências de mesma base, você soma os expoentes. Você tem isso aqui, ó. É uma potência de uma base qualquer, com expoente x, sendo multiplicada por uma potência de mesma base, sendo elevada por um expoente y, você vai somar os expoentes e repetir a base. O quociente de potência de mesma base, você vai fazer o contrário, né? Você tem o a elevado a x dividido por a elevado a y, você vai repetir a base e subtrair o expoente do numerador, o expoente do denominador. Então você vai fazer expoente do numerador menos expoente do denominador. E claro, aqui na divisão
tem que ter o cuidado para esse A ser diferente de zero, né? Porque você não pode dividir por zero. Então, aqui, esse expoente vai somar com esse. Então, a massa do Sol expressa em quilos vai ficar dessa magnitude. 2 vezes 10 elevado a 30. Agora sim, a gente pode fazer a nossa razão para achar quantas vezes o Sol é maior que a Terra. Vamos ficar com 2 vezes 10 a 30 sobre 6 vezes 10 a 24. A gente pode simplificar aqui, ó, o 2 e o 6. Simplificar por 2. Aí vai ficar 1/3. Vezes 10. Aqui, ó, divisão de potência de mesma base. 10 elevado a 30 dividido por 10 elevado a 24. Repito a base e diminuo os expoentes. Faço 30, o expoente de cima menos o expoente de baixo. 30 menos 24. Vai dar 6. Então, só por essa notação aqui, pelo expoente dessa potência de 10, já dava para ter uma noção que a resposta vai ser D ou E, pelo expoente 6. Mas vamos expandir isso daqui para ficar o mais próximo daquela forma que a alternativa está pedindo. Sabemos que 10 elevado a 6 corresponde a 1 milhão. É um 1 seguido de 6 zeros. Você poderia fazer 1 milhão dividido por 3, ou você pode dividir esse 1 sobre 3, botar na forma decimal e depois aplicar uma multiplicação por 1 milhão. Isso aqui, ó, seria 0,3. Isso aqui vai dar uma dízima. Aí fica 0,3333 infinitas vezes. Vezes 10 elevado a 6. Quando você multiplica por uma potência de 10, você anda com a vírgula tantas casas para a direita quanto forem os zeros. Como aqui está em expoente, está em potência, você olha para o expoente. Então você vai andar 6 casas para a direita. Se você estivesse dividindo por uma potência de 10, por exemplo, dividindo por 10 elevado a 6, você ia andar 6 casas para a esquerda, com essa vírgula. Então aqui, ó, a gente vai desenhar o 0,3. Agora vamos andar com a vírgula 6 casas para a direita. Lembrando que tudo aqui para a direita do 3 vai ser só 3, porque isso aqui é uma dízima. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui eu coloco a vírgula. Depois da vírgula é dízima. E aqui, ó, como era dízima, eu andei a vírgula para a direita, tudo isso aqui era um 3. Era tudo 3 aqui. Vou apagar isso aqui para não ficar menos embolado. E vou lá. Então o Sol é maior do que a Terra, pelo menos em questão de massa. Quantas vezes a massa do Sol é maior que a Terra, né? 333.333 vezes. Poderia estabelecer essa equivalência aqui, como a gente viu anteriormente. O Sol é igual, a massa do Sol é igual a 333.333,3 dízima vezes a massa da Terra. Como ele quer o mais próximo desse número aqui é o gabarito letra E, né? Percebe que a D também está lá na casa dos 300 mil, mas o mais próximo do número, que também não deixa de ser uma aproximação, a aproximação da aproximação é a letra E. Então nessa questão a gente trabalhou algumas propriedades da potenciação, trabalhou especificamente a potência de 10, tanto dividindo quanto multiplicando, trabalhou até um pouco de conversão de unidade de medida, bem como a noção e interpretação desses conceitos dentro de um problema. Também trabalhamos a tradução, de entender o português da coisa numa expressão matemática, para estabelecer equivalências e equações para se descobrir o que a gente precisa descobrir. Questão 87. Ana conheceu sua nova amiga Bruna. Quando Ana perguntou a Bruna sua idade, Bruna respondeu: tenho o dobro da sua idade, menos 8. A mãe de Bruna também complementou: a diferença entre a idade de Bruna e a idade da Ana é exatamente a metade da idade da Ana. Com base nessas sentenças, indique a idade de Bruna. Então, uma questão de pura tradução português-matemática. A dica é, quando ele faz uma afirmação, quando alguém faz uma afirmação em português, estabelecendo relação entre uma informação e outra, normalmente se trata de uma equação. Quando eu digo que algo é outra coisa, e x é y, que alguma coisa é alguma coisa, normalmente isso dá uma equação. Então, chamando aqui de P1, proposição 1, o que ela disse aqui em matemática? Tem o dobro da sua idade. Vamos chamar a idade da Ana de A
e a idade da Bruna de B. Então Bruna afirma: minha idade é o dobro da sua, menos 8. O que ela disse em matematiquês foi isso aqui, ó. Que a idade dela, da Bruna, é o dobro da idade da Ana, menos 8. E aqui, na proposição 2, a mãe de Bruna fala: a diferença entre a idade de Bruna e da Ana é, e esse é aqui tá com a crase. Por que esse é tá com a crase? Exatamente a metade da idade da Ana. Então, nesse é, você estabelece o sinal de igual e monta a sua equação. O que é diferença? Quando eu falo a diferença entre A e B, eu estou falando em linguagem matemática, eu estou falando A menos B. A ordem importa. Se eu falar a diferença entre B e A, é B menos A. A diferença entre A e B é A menos B. Que nem na razão, né? Razão entre A e B é A dividido por B. Então aqui a diferença entre a idade de Bruna e a idade de Ana é igual, é exatamente a metade da idade da Ana. Pronto, eu quero saber a idade de Bruna. Primeira coisa que eu vou fazer é olhar para essa propriedade 2 e isolar o B nela. Porque eu vou ter o valor de B em duas situações diferentes. E aí depois eu igualar, afirmando verdadeiramente que B é igual a B. Aí eu jogo uma equação. A equação da P1 para um lado e a equação da P2 para o outro. Então, aqui da propriedade 2, eu tenho que B menos A é igual a A sobre 2. Eu vou somar A dos dois lados. Então aqui vai ficar B menos A mais A. E aqui A sobre 2 mais A. Ora, uma coisa menos ela mesma, isso dá zero. Então, eu concluo que B é igual a A sobre 2 mais A. Isso aqui vai dar 3A sobre 2. Então você pensar, ó, tenho 1 mais meio. Eu tenho 1,5. Se eu tenho 1,5, eu tenho 3 sobre 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Se ainda assim não for, olha isso aqui. Vou explicar o processo. A sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 vezes A. A é a mesma coisa que 1 vezes A. Daqui eu poderia colocar esse A em evidência e ficar com 1 sobre 2 mais 1. Aqui você vai fazer essa soma de frações. Ó, 2 multiplica 1, 2 vezes 1, 2. Que sinal tá aqui? O de mais. Então eu faço 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. E repito o denominador. Ou então aqui, posso transformar esse 1 uma fração equivalente a ele, o 2 sobre 2, que eu não vou estar alterando valor nenhum aqui. Então vai ficar 1 sobre 2A mais 2 sobre 2A. Aqui, ó, soma de fração de denominadores iguais. Isso aqui é a mesma coisa que A sobre 2 mais 2A sobre 2. Repito o denominador e somos os numeradores. 1A mais 2A, 3A. Repito o denominador. Então eu guardo esse resultado aqui agora, desse passo 1. Passo 2, eu vou afirmar uma obviedade, que B é igual a B. Só que aí eu tenho o B de P1 e o B de P2. Então eu vou ter que 2A menos 8 é igual a 3A sobre 2. Agora que eu vou resolver essa equação para achar o valor de A. Então meu objetivo é isolar o A, reduzindo os termos semelhantes. Trazendo aqui para baixo, se eu multiplicar os dois lados por 2, eu sumo com esse 2 de denominador da direita e dobro tudo que está do outro lado na esquerda. Então aqui fica 4A menos 16 igual a 3A. Vou subtrair 3A dos dois lados. Aqui vai ficar 4A menos 3A menos 16. E aqui vai ficar 3A menos 3A. Vou adicionar 16 dos dois lados. Lembrando, é uma equação. Tudo que eu altero de um lado, eu posso alterar à vontade, tá? Conforme me convir. Mas toda alteração que eu aplico de um lado, eu tenho que aplicar a mesma alteração e ao mesmo tempo do outro lado também. Para manter o equilíbrio. Então, ó, 16 menos 16, 0. 3A menos 3A, 0. Então aqui sobrou 4 vezes o A menos 3 vezes o A. Então vai ficar uma vez só o A. Vai ficar só A. E aqui desse lado vai ficar o 16. Então, chegamos ao resultado. E o A, a idade, que representa a idade de Ana, é igual a 16. Então, concluindo, no passo 3, a gente escolhe uma das situações para substituir o valor de A e achar a idade da Bruna. A situação B parece mais simples, né? Quer dizer, a situação da P1. Então, substituindo ali no P1, vai ficar 2 vezes 16 menos 8. 32 menos 8. Então, a idade de Bruna é igual a 24 anos.
Gabarito letra D. É uma questão que a gente trabalhou bastante a interpretação matemática de um texto em português. Também trabalhou manipulação de fração e equações.